Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao webinar Chaves para Melhorar as Aprendizagens na América Latina e o Caribe, organizado pelo Escritório para a América Latina e o Caribe, o IP Unesco. Eu sou Alejandra Cardini, para mim é uma honra começar este evento que nos convida a pensar um assunto estratégico para a nossa região, que são as desigualdades nas aprendizagens. E nós ficamos muito surpresos e agradecidos com a convocatória, temos mais de 900 participantes neste seminário. Para mim, isso mostra duas coisas. Por um lado, a importância da desigualdade das aprendizagens na agenda educacional, da região e, por outro lado, o compromisso de nós que trabalhamos na região com como as políticas educacionais podem atender os problemas de desigualdade na nossa região. Para cumprir com a Agenda em Educação de 2030, os ODS 4, os países do mundo se comprometem a garantir uma educação inclusiva e equitativa. E, embora os países já tenham avanços significativos para a inclusão na educação, refletido na universalização do nível primário, a oferta de pré-escola e educação secundária, ainda não vemos avanços semelhantes na melhoria das aprendizagens. Então, a nossa questão hoje é quais são esses pontos críticos nos quais podemos avançar para que essas políticas cheguem nas escolas, permeiem nas aulas e tenham um impacto na aprendizagem dos estudantes. Então, houve uma estagnação por causa da crise da Covid e a parada ou a suspensão total ou parcial das aulas em quase 2 anos letivos teve uma repercussão nos níveis de aprendizagem, principalmente com um impacto em setores mais vulneráveis. As avaliações internacionais mostram a persistência de uma profunda desigualdade na educação e, olhando os dados da desigualdade, vemos que, embora 40% dos estudantes dos quintis de renda mais baixa têm um nível mínimo de competência esperado na leitura, essa proporção ultrapassa 70% do quintil mais alto, desse 20% mais privilegiado. Nesse contexto, os países da América Latina e o Caribe enfrentam a desigualdade como um desafio fundamental e pensamos que deve existir um desenho de políticas para atender esse desafio. Portanto, neste evento, vamos compartilhar algumas descobertas que trazem luz nesse sentido. É uma pesquisa feita do IP Unesco, escritora da América Latina e o Caribe, chamado Melhora das Aprendizagens na América Latina, a análise, desafios e chaves para a implementação de programas, com uma pesquisa muito importante porque fala sobre as pessoas encarregadas das políticas educacionais, pensando nos núcleos críticos da cadeia de implementação para o funcionamento dos programas com um impacto nos programas. E eu encerro essa introdução agradecendo o trabalho de muitas pessoas que nos permitem estarmos aqui, principalmente os nossos painelistas. Eu vou mencionar por enquanto, já vamos apresentar todos eles: Alejandro Vera, Pablo Torti, Silvia Schmelkes, quem generosamente vão compartilhar conosco todos os seus conhecimentos. Em segundo lugar, eu dou as boas-vindas e agradeço, em primeiro lugar, e agradecendo a, o Pablo, organizador desse estudo, e também acompanhado de duas pesquisadoras, Alejandro Aritzia, Javiera Madrid e Luiz Felipe de la Vega Rodrigues, uma equipe que trabalhou com um conhecimento de altíssima qualidade, no espírito de levar adiante esse enfrentamento de políticas, dos problemas com as políticas educacionais. Também agradecemos os funcionários técnicos dos Ministérios de Educação,
bem como diretores de escola que colaboraram amplamente para que os casos regionais fossem mostrados, compartilhando conhecimento de como funcionam as políticas no cotidiano e pudessem compartilhar conosco e trazer esses estudos de maneira objetiva. Também agradecemos àqueles que coordenaram o estudo do IP Unesco, Fernanda Luna e Bianca Ginetta, Delfino e Jorgelina Capitanich, por fazer possível esse evento. E, por fim, a todos vocês que estão nos assistindo, lembrando que a reflexão coletiva é fundamental para a transformação na educação. Portanto, esperamos que seja um ótimo espaço de reflexão. Então, agora passo a palavra para Fernanda Luna, moderadora deste evento, subcoordenadora da área de gestão e mobilização de conhecimento do escritório do IPE da América Latina. Então, Fernanda, com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandra. Bem-vindos e bem-vindas a esse encontro. Para mim, é muito valioso encontrarmos este espaço do seminário online para refletir conjuntamente sobre as desigualdades na aprendizagem na região. Mas antes de iniciar esse painel, queremos compartilhar com vocês como vai ser a dinâmica desse encontro. O evento está composto por dois momentos principais. Na primeira parte, os painelistas vão debater sobre os desafios para melhorar a desigualdade das aprendizagens na região. No segundo momento, vamos abrir um espaço de troca e diálogo com vocês que estão participando desse encontro e agradecemos muito esse tempo que vocês estão dedicando aqui para compartilhar algumas reflexões, questões com os especialistas convidados a esse diálogo. Por isso, queremos convidar a todos vocês a que deixem as perguntas ao longo desse diálogo no chat, para depois abordar cada um desses comentários e perguntas no final. Ao mesmo tempo, lembramos que esse evento conta com tradução simultânea em espanhol e português e lembrando que temos um ícone na barra inferior, um globinho, para selecionar o idioma de preferência. E pedimos para os painelistas, por favor, falar um ritmo pausado. Agradecemos a Maria Graterol, a nossa intérprete que está nos acompanhando ao longo desse encontro. E, por fim, também lembrar que para receber o certificado de participação é necessário confirmar a inscrição a esse evento. Vocês podem confirmar a inscrição no link no chat. Bom, agora eu vou apresentar os nossos painelistas e vamos compartilhar cada trajetória deles, começando com Alejandro Vera, mestre em políticas públicas da Universidade Alberto Hurtado, formado em economia na Universidade Nacional de Córdoba. Algo importante salientar sobre Alejandro é que ele tem um conhecimento muito sólido no panorama das políticas educacionais na região, com uma ampla trajetória em órgãos internacionais e regionais. Atualmente faz parte do escritório regional da Unesco em Santiago, como especialista de monitoramento e planejamento da educação e trabalhou também na Unicef Bolívia como especialista em políticas sociais, também no Instituto de Estatística da Unesco, também trabalhando na gestão educacional no Ministério de Educação da Argentina, em áreas da estatística, planejamento e políticas socioeducacionais. Pablo Torche, psicólogo educacional na Pontifícia Universidade Católica do Chile, é mestre em literatura inglesa, ele tem uma ampla experiência na questão de aprendizagens, com foco nas políticas de avaliação, que podem ser instrumentos de melhoria. É diretor dos estudos da edExa, consultor especializado na avaliação de política educacional, trabalhando no governo do Chile no desenvolvimento do plano de garantia da qualidade educacional. Por fim, temos a Silvia Schmelkes,
socióloga, mestre em pesquisa e desenvolvimento educacional da Universidade Ibero-Americana da Cidade do México. Recentemente recebeu o nomeamento de pesquisadora honorária pela mesma universidade e parabenizamos a Silvia pelo reconhecimento. A Silvia dedicou uma vida inteira à pesquisa, em políticas educacionais, uma carreira que começou em 1970, é autora de mais de 400 trabalhos sobre qualidade na educação, sempre tendo um foco de militância contra todas as formas de exclusão e luta pela inclusão e a luta contra a desigualdade educacional. Foi coordenadora geral da Educação Intercultural e Bilíngue da Secretaria de Educação Pública do México. Foi presidente do Instituto Nacional para Avaliação da Educação no México. Bom, estamos aqui com grandes especialistas convidados aqui nesse diálogo. É realmente uma alegria ter esse diálogo com vocês e vamos continuar trabalhando nessa temática, nesse assunto no IPE e convidamos a todos vocês para continuarmos dialogando e melhorando ou trabalhando na melhoria das aprendizagens na nossa região. Então, vamos começar com a primeira rodada de perguntas. Vamos fazer uma pergunta a cada um de vocês, convidando a que vocês comentem em relação a cada uma das perguntas que estão colocadas aqui. Então, vamos começar com a primeira pergunta para Alejandro. Como a Alejandra comentou, houve uma suspensão total parcial de aulas ao longo de quase 2 anos letivos em decorrência da Covid e da pandemia. Entre outras questões, afetou os níveis de aprendizagem e, especificamente, afetando os setores mais vulneráveis que não puderam dar continuidade aos estudos. Então, Alejandro, por favor, tendo uma proximidade com os países da região e o trabalho que vocês estão fazendo com o escritório principal da Unesco, quais foram os impactos dessa pandemia na região da América Latina e o Caribe e com o seu papel, quais são as diretrizes que os órgãos estão implementando para melhorar as aprendizagens? Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação e pela pergunta também, e eu agradeço muito a todos os colegas do IPE pela gentileza e pelo convite a esse evento. Para mim, sempre é uma honra acompanhar esses eventos. É uma convocatória, sem dúvida, bem importante e hoje também é uma honra compartilhar esse momento com a Silvia e o Pablo, com uma ampla trajetória na região nessas questões. Acho que a pergunta sobre o impacto da pandemia nas aprendizagens veio nos acompanhando ao longo dos últimos 4 anos, desde março de 2020, já se passaram 4 anos e todos entendemos o volume desse impacto. Hoje, depois de um bom tempo, temos mais clareza sobre o que aconteceu, embora a precisão sobre a magnitude desse impacto ainda é uma incógnita e ainda vamos precisar de mais tempo para esclarecer. No entanto, além desse dado preciso que todos queremos, existem tendências claras que devem ser analisadas e que hoje nos ocupam. Primeiramente, é bom passar para um olhar mais no médio prazo, entendendo o panorama da região prévia à pandemia. Nesse sentido, houve vários diagnósticos e entre eles o primeiro relatório de monitoramento publicado na Unesco, conjuntamente com a CEPAL e a Unicef, já mostrava que a situação das aprendizagens em anos prévios à pandemia mostrava uma estagnação nos níveis de aprendizagem. A região em si não
tinha sinais de melhoria em décadas recentes, é claro, sempre mensurados com avaliações padronizadas, com aprendizados fundamentais, é uma parcela do que nos interessa. Mas, com o uso desses instrumentos, como testes de laboratórios latino-americano, o CERSE, o PISA na região, as aprendizagens estavam estagnadas. E o que mais nos preocupa é essa estagnação em níveis baixos. A Alejandra trouxe alguns dados no início. Se olharmos para o ERSE, por exemplo, pouco menos da metade dos alunos de terceiro ano atingiram os níveis mínimos de competência requeridos no marco de monitoramento em nível 4 em língua e matemática, ou seja, um dos indicadores não atingia esses níveis. E, olhando para o sexto ano, a situação é muito pior, em que apenas 30% dos estudantes atingiram os níveis adequados de leitura e 15% de matemática. O PISA mostra algo parecido, mais de 50%, menos de 50% dos alunos atinge esses níveis. Ou seja, a pandemia encontra a região nesses níveis de aprendizagem baixos e em completa estagnação. Além disso, a região que apresentou sérias dificuldades para manter a presencialidade, voltar à presencialidade, teve os maiores níveis no mundo de fechamento de escolas. Os impactos previstos nas aprendizagens seriam significativos. E o que sabemos hoje sobre isso? Bom, publicamos recentemente um relatório no âmbito da reunião de ministros e ministras de educação aqui em Santiago, em janeiro desse ano, chamada Urgência no contexto educacional. Fizemos um pente fino nesse sentido. E publicamos o relatório PISA 2022. E esse relatório mostra a continuidade dessa estagnação no caso de leitura e uma redução, uma queda, talvez menor a prevista, ainda assim, uma redução nas aprendizagens de matemática. Ou seja, a primeira prova comparada entre países nos mostra que a situação ainda se mantém ou até vem piorando. E a próxima medição do ERSE está prevista para 2025. Temos uma série de avaliações nacionais que nos permitem uma visão mais multifatorial. Os países enfrentaram diversas situações com questões em maior ou menor grau, em diversos níveis, em diversas matérias, embora algumas irregularidades é que o nível primário foi mais afetado que o ensino médio e as populações mais desiguais foram as mais afetadas, ou seja, as desigualdades foram mais ampliadas como efeito da pandemia. Esse é um diagnóstico geral. É claro que, para enfrentar essa situação, os países da região estão levando adiante uma série de medidas, políticas e programas. E nesse mesmo relatório, que vai ser compartilhado aqui no chat, foi feita uma análise dessas tendências de políticas educacionais. E o que identificamos foi que, embora houve vários esforços, não identificamos muitos exemplos de países com uma visão integrada na recuperação das aprendizagens. Os países tentaram algumas soluções, programas para recuperação, uma ampliação da jornada escolar, programas melhoria curricular, mas poucas tentativas que abranjam diversas dimensões das políticas educacionais. Por isso, uma das conclusões do relatório foi o convite a pensar em um marco de recuperação educacional que possa incluir pelo menos uma das dimensões que devem fazer parte desse plano e que pode ser um reflexo para que os países possam fazer as próprias análises educacionais. E essas dimensões foram definidas na dimensão de inclusão educacional, ou seja, garantir a volta dos estudantes para as escolas e que eles se mantenham lá, a
dimensão da aprendizagem em si, que é o nosso assunto que vamos tratar hoje, a dimensão dos docentes são elementos fundamentais de todo esse arcabouço, e um elemento quarto, transversal, que tem a ver com os aspectos de coordenação e financiamento de todas essas políticas. E foi assim que começamos a fazer o um rascunho entre todas essas organizações como a CEPAL, o Banco Mundial e a Unicef. E um primeiro rascunho dessa proposta foi apresentado em ocasião da reunião de ministros de janeiro, e também vamos compartilhar esse material no chat, a gravação do evento em que foi apresentado esse primeiro rascunho. E onde estamos hoje, já para ir encerrando, tenho apenas 10 segundos, é que atualmente essas organizações, e precisamente a reunião de ministros em janeiro, finalizou com um relatório em que eles convidam aos órgãos internacionais de cooperação para criar um marco de políticas de recuperação, reativação, para duplicar a proposta de transformação educacional para aumentar a criação dos planos de transformação, que é a agenda que atualmente os países levam adiante no mundo geral e na nossa região em particular. Então, estamos trabalhando nesse sentido e com certeza, nos próximos meses, veremos resultados em relação ao formato e conteúdo que esse marco e que que os países solicitaram. Muito obrigada, Alejandro, pelo trabalho que vocês estão fazendo com os órgãos de cooperação internacionais, conjuntamente com as máximas autoridades em educação. E agora esse evento tem uma dinâmica mais de diálogo. Então, vamos convidar a Silvia para que nos fale sobre algo que gerou essa primeira apresentação. Muito obrigada também pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço com os colegas. Bom, acho que uma das questões mais evidentes é que, após pandemia que estamos enfrentando, já conhecemos os efeitos da pandemia, que já sabemos que são graves. A pandemia foi uma ocasião para repensar profundamente a maneira em que estamos consumindo a educação na América Latina, tendo como convicção de que a educação é o canal legítimo por excelência da igualdade social, mas também para repensar as políticas educacionais. Por isso, dou as boas-vindas a esse tipo de espaços, porque são muito importantes, principalmente porque dão atenção prioritária às populações vulneráveis e porque colocam uma ênfase na recuperação e tanto daqueles que foram abandonados na pandemia, quanto para toda a aprendizagem perdida pelo sistema educacional em decorrência da pandemia. Então, devemos encontrar outros acertos, colocar a ênfase na valoração, formação e atenção que os docentes merecem em termos das condições de trabalho. E algo que devemos fazer é fazer com que os melhores docentes atendam aqueles que mais precisam, justamente aqueles que estão enfrentando pobreza de aprendizagem. E eu gostaria, nesse pouco tempo disponível, fazer 3 comentários, provavelmente que possam enriquecer essas diretrizes. O primeiro tem a ver com a necessidade de atender com relevância à educação dada principalmente àqueles que não pertencem aos grupos dominantes da sociedade. Então, sabemos que o currículo está geralmente criado para esses grupos e deixa de fora grupos importantes para os quais a educação não é pertinente. Também
É importante centralizar, focalizar, digamos, as aprendizagens fundacionais em infraestrutura, cálculo, e aqui eu coloco as habilidades também digitais, porque nos permitem continuar as aprendizagens, mas essas habilidades não se desenvolvem no vazio, precisa haver conteúdo. Então, esse conteúdo, esse pretexto para desenvolver as habilidades fundacionais perdidas durante a pandemia, sejam questões que interessem a enorme diversidade de estudantes que temos, que respondam às necessidades, aos interesses, à curiosidade para poder enfrentar esse currículo de maneira relevante. O segundo tem a ver com a maneira ou a forma em que devemos enfrentar esses ensinamentos. As diretrizes são fundamentais porque impedem usar métodos discriminatórios que já sabemos que existem, estão presentes em nossas salas de aulas. E devemos favorecer um ambiente escolar acolhedor, respeitoso, seguro, em que os alunos se sintam felizes. Além disso, é necessário que a prática docente passe para uma pedagogia que dê protagonismo para os estudantes, que favoreça a cooperação e a colaboração na aprendizagem e que desenvolva a capacidade de perguntar, o espírito crítico, algo que fica bem estabelecido na educação. O terceiro se refere àquilo que na pandemia se mostrou como indispensável, que é favorecer a convivência, o que permite a formação de valores, principalmente valores cívicos, o trabalho pela sustentabilidade, pela paz, pela responsabilidade cívica e democracia, que apenas se conquista nas condições corretas, aproveitando que a escola é uma microsociedade que podemos formar valores. E eu gostaria de enfatizar aqui que, se não aproveitarmos a escola para isso, não haverá nenhum outro espaço para fazer isso. Por isso que deve existir uma reestruturação e a pandemia nos obrigou a fazer isso. Uma última observação. Eu acho maravilhoso que as diretrizes tragam metas e o monitoramento dessas metas, mas a única coisa que eu quero dizer aqui é que cada um desses indicadores que tem a ver com o progresso educacional deve estar acompanhado com um indicador de encerrar ou fechar essas brechas. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia, pela interessante leitura e trazer essa contribuição tão importante para precisamente refletir e pensar de que forma podemos incluir esses pontos que são muito relevantes. Agora vamos dar continuidade para uma segunda pergunta, um segundo momento que está dirigida a Pablo Torti, a partir da evidência produzida da pesquisa que está sendo publicada hoje, melhora das aprendizagens na América Latina, chaves para identificar programas, é um título é, longo, mas que reflete o espírito do conteúdo. E eu gostaria de focar especificamente no processo de implementação de melhorias. Não apenas focar nesse conteúdo, mas sim como levar isso e colocar em prática em sala de aula. Então, vamos focar nos desafios que aparecem e como aterrizam em cada governo para precisamente ter o impacto adequado nos alunos e nas escolas. Então, considerando as descobertas do estudo, quais são os desafios que os países da região enfrentam na implementação desses programas de melhoria de aprendizagem? E considerando esses desafios, quais são as chaves para atingir os objetivos desses programas? Bom, muito obrigada, Fernanda. Obrigado, IPE, pela iniciativa e a todos os participantes também. Eu fico feliz em ver
pessoas aqui de diversos países. Isso mostra o interesse regional por esse assunto. Então, respondendo à pergunta, nós, a partir da revisão de 4 programas de apoio à melhoria na América Latina, pudemos identificar alguns desafios comuns e achamos que são desafios que vão encontrar outros programas em outros países em contextos semelhantes, estão alinhados com a pesquisa prévia e que acaba tendo um caráter próprio nos programas analisados e vão vir de encontro a outros programas que enfrentam esses desafios. Os programas identificados são os programas de El Salvador, ESMADE, um programa do Chile, ADECO, mais focado na liderança da direção, um programa na Colômbia chamado Todos Aprender e um programa no Peru chamado Acompanhamento Pedagógico. Trabalhamos com uma equipe, como mencionei no começo, Alejandra, Luiz Felipe de la Vega e Javiera Madrid. Fizemos esse estudo bem aprofundado. E, é claro, existem desafios em comum que são muito urgentes, complexos, mas que cada programa busca resolver. Primeiramente, o básico é focar ou voltar esse programa para a melhoria diretamente com o trabalho pedagógico em sala de aula, ou ao núcleo pedagógico, o foco pedagógico dado ao programa é um desafio central que coloca as bases da efetividade do programa. Cada programa verá em que medida está centrado no trabalho pedagógico em sala de aula. Existem variações, mas é fundamental que o programa tenha clareza em qual vai ser o foco pedagógico e quais as mudanças que pretende no trabalho pedagógico entre o docente e o aluno, e não que passe por um lado ou que busque gerar mudanças nessa relação chave. Então, a forma em que o programa chega ao escritório do Ministério ou à Secretaria de Educação, ao longo de uma longa cadeia de articulação institucional, chega finalmente em sala de aula. Esse é um grande desafio e uma pergunta que os programas devem responder em nível de desenho e algo que devem monitorar em nível de implementação, porque o desenho nem sempre vai ser cumprido como foi planejado. Esse foi o primeiro desafio. Conjuntamente, eu diria que existem 2 desafios semelhantes, sempre pendentes. O primeiro é como conseguir uma apropriação do programa nas escolas. Vimos esse desafio nos 4 programas analisados, está associado com a leitura também. Como fazer com que os programas façam sentido para as escolas e não sejam replicados nas escolas apenas como uma receita de bolo que devem cumprir para preencher alguns requisitos administrativos, mas que façam sentido próprio e útil para essa escola. Esse é o enorme desafio nos países maiores, com mais regiões ou diversas regiões. Tem outros que são menores, mas sempre existe esse desafio de que o programa faça sentido para as escolas, bem como para os docentes e os diretores que querem implementar. Também algo que vimos ao longo dos 4 programas analisados foi que todos tiveram que gerar soluções e foi revelado um fator chave da eficiência. Algo que nós identificamos é que talvez valha mais a pena um programa com um objetivo mais sucinto, mas que consiga uma apropriação por parte da escola, comparado com um programa de grandes objetivos ambiciosos e que a escola aplique aquilo de maneira administrativa e depois seja ou fique ou acabe ficando engavetado. Eu
Acho que seria muito importante construir um índice de apropriação da parte das escolas e os docentes para saber se os programas realmente estão atendendo às próprias prioridades e práticas e não sejam vistos apenas como uma imposição externa de nível central e que não acabam gerando uma efetividade. Nesse sentido, existe muito a investir e a fazer para conseguir esses resultados. É um assunto que dá para muitas questões e avançando também tem outras questões relacionadas. É a tríade, que em um vértice temos o foco pedagógico, em outro temos a apropriação que devemos conseguir ou conquistar, e um terceiro vértice, o trabalho de acompanhamento. E os quatro programas analisados definem quatro tipos de acompanhamento com diversos tipos de estratégias, ao mesmo tempo para os assessores que acompanham, mas todos enfrentam desafios em comum. E eu diria que o desafio central na questão do acompanhamento, ou os dois desafios centrais que surgem nos diversos contextos, são, primeiro, uma intervenção que promova a reflexão interna na escola, ou seja, o programa vem com um certo arsenal de práticas pedagógicas, de conceitos e integrações pedagógicas, mas esses conceitos devem ser reformulados, reapropriados também na escola. Então, todos os programas avaliados avançaram para uma instância superior de reflexão interna nas escolas, como um elemento central para conseguir uma efetividade e ter resultados apropriados. Um outro elemento central foi a apropriação. E isso foi aprendido, considerando a dimensão escola. Em geral, nós achamos que acabava sendo esquecida e isso foi trazido cada vez mais. Em geral, muitos programas ou alguns programas tendem a buscar identificar uma intervenção direta no trabalho docente, esquecendo que o docente faz parte de uma instituição que deixa eles trabalhar, promove ou impede o trabalho. Então, o programa deve considerar a dimensão da escola, o trabalho com os diretores da escola é fundamental para que a escola propicie trabalhos de reflexão, novas práticas, tendo um alinhamento entre o que propõe o programa, o que o docente tem que fazer e o que a escola, como organização, está gerando. Esse é um ponto-chave também. E, por fim, eu diria para acabar os meus 30 segundos, não posso deixar de mencionar, ao longo dessa cadeia institucional, do nível central até escolas, até o trabalho em sala de aula, é uma cadeia complexa, como a Alejandra mencionou no começo, existe um nível central, um nível intermediário, que é o nível dos estados, da região, dos municípios, dependendo de cada país. E esse é o nível que nós vemos que era um pouco esquecido, era tido como algo obrigatório, que esse nível intermediário ia implementar o programa de certa maneira, mas não é bem assim. Deve se investir muitos recursos, tempo, acolher os interesses e prioridades, treinar essas questões importantes para a implementação do programa. Caso contrário, vai ser difícil uma sustentabilidade ao longo do tempo, e esse é um outro dos grandes desafios que podemos abordar. Então, Fernanda, esses são alguns dos desafios e chaves emergentes das aprendizagens, dos programas que foram analisados e devemos enfrentar os programas desse tipo de outras maneiras. Muito obrigada, Pablo. É uma questão que gerou muito interesse. A pesquisa está sendo publicada hoje. Deixamos o link aqui no chat para que vocês tenham acesso a esses quatro programas que o Pablo menciona, que colocam em diálogo as diversas descobertas identificadas nos estudos de caso. Agora, passamos a palavra para Alejandro Vera, para que nos dê a própria visão
sobre o que o Pablo acabou de apresentar. Observa alguma espécie de consenso em relação à cadeia de implementação dessas políticas? Bom, eu deixo o micrófono à disposição. Muito obrigado, Fernanda e Pablo, pela introdução e apresentação desse documento. Eu falo de uma introdução, porque em 8 minutos não podemos mostrar tudo que foi escrito, tudo que foi pesquisado. Eu tive a alegria de poder ler esse documento antecipadamente. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui era parabenizar o Pablo e toda a equipe que trabalhou no documento. Acho que a abordagem metodológica do documento é muito pertinente para esse público que está voltado. Embora ele foca nesses 4 casos, como o Pablo comentou, consegue uma boa descrição e devo dizer que eh, acaba para o leitor acaba sendo muito interessante, mas o foco não é a análise ou a profundidade dos programas, mas sim encontrar ou identificar elementos comuns, como o Pablo disse, que ao mesmo tempo dialogam com a literatura e precisamente busca dar essa recomendação para aqueles que têm que ou trabalham na elaboração ou gestão desse tipo de propostas de políticas educacionais. Identificar quais são essas chaves ou esses elementos que devem ser levados em consideração para que essas propostas sejam bem-sucedidas, que é o que nos interessa na questão de melhoria de aprendizagem e a inclusão de estudantes. Então, a busca por esses elementos é chave, porque a literatura já diz, muitas vezes, a uma mera importação de programas de um contexto para outro não é uma metodologia adequada, mas sim a identificação desses elementos que podem nos dar dicas para as nossas próprias apropriações. Então, nesse sentido, acho que é um documento muito pertinente. Ao mesmo tempo, ele dialoga muito bem com o que foi apresentado anteriormente, que existia uma ideia de um marco de políticas, porque precisamente um marco de políticas é um pouco mais amplo e dentro desse marco existem esses 4 exemplos que o Pablo apresentou. E notamos que tanto o marco geral como os particulares têm as próprias particularidades. Embora tenha elementos comuns, podemos identificar dimensões compartilhadas, como o elemento de apropriação, da sustentabilidade no tempo. O Pablo mencionou algo muito interessante, e é que os programas, ao longo da implementação, precisaram fazer algumas melhorias. Isso mostra que os programas também precisam dessa reformulação, e para isso é necessário de tempo para que sejam sustentáveis. Tem algo que compartilha marcos gerais e os particulares, embora existem também especificidades que o Pablo descreve a partir desse olhar do mundo pedagógico e essa reflexão interna no mundo da escola, e principalmente a ideia de considerar o elemento da escola para pensar em todas essas políticas. Eu vou encerrar dizendo que essas diversas camadas do panorama educacional, a camada macro, a camada dos programas, esses distintos níveis de governo que existem no sistema exigem diversas questões, e essa contribuição feita a partir das organizações, em termos de recomendações e marcos, simplesmente são ferramentas de ajuda para aqueles que têm que fazer uma gestão no dia a dia desses diferentes níveis da administração na educação. Então, convido a todos vocês que estão nos assistindo a ler com atenção esse documento que eles produziram. Muito obrigada, Alejandro, pelas observações e a leitura feita da pesquisa e por trazer esse feedback que realmente enriquece essa perspectiva. Bom,
Agora vamos passar para uma terceira pergunta que vamos fazer para a Silvia. E gostaríamos precisamente falar sobre os pontos cegos das políticas de melhoria das aprendizagens na região, no sentido de que muitas vezes as oportunidades de acesso, permanência, não atingem certas populações ou certos territórios. A Silvia já mencionou isso na resposta dada ao Alejandro, e nesse sentido falamos de políticas que não conseguem precisamente fechar essas brechas de inequidade. Às vezes vemos em alguns casos de escolas teóricas que acabam não permeando em determinadas populações. Então, Silvia, a pergunta é: quais são os pontos cegos das políticas de melhoria das aprendizagens? Quais limitações enfrentam para abordar as dificuldades das populações mais vulneráveis? Muito obrigada, Fernanda. Eu gostaria de parabenizar o trabalho do IPE, é algo que vale muito a pena, porque o foco está voltado para o pedagógico e coloca o foco na dinâmica natural de uma política educacional que deve ser ajustada nos diversos contextos. E acho que vale realmente muito a pena, porque troca esse foco tradicional da política educacional e vale muito essa leitura profunda. E sobre a pergunta, como seria dizendo que existe algo chamado o efeito Mateo, os que mais têm vão ter mais, os que menos têm vai ser tirado, vem dessa parábola de Mateo, e eu traduzo isso em nível educacional como uma espécie de lei sociológica que estabelece que caso não exista uma operação intencionada em políticas educacionais que envolva esse atendimento maior para os menos beneficiados, os sistemas educacionais vão ter essa tendência de beneficiar mais aos mais beneficiados. Então, devemos colocar a ênfase nessa intenção de atender a desigualdade na educação. Podemos falar a mesma coisa para as políticas educacionais. Se não existe uma intenção específica no que tange a pedagogia, de melhorar a situação dos que estão em mais desvantagem, o sistema vai reproduzir a associação entre a origem social. Por que que acontece isso? Quero trazer aqui algumas das questões que respondem a essa pergunta. A primeira é o fenômeno de que na base da pirâmide, nos que estão em pobreza de aprendizagem, como Alejandro já mostrou, são mais da metade da população, dependendo do nível que estamos falando, não são poucas pessoas, não é algo residual, é metade da população. Então, nessa base da pirâmide, aí é onde a população é pulverizada a respeito das características da cultura, das dificuldades contextuais, de sustentabilidade, como disse Tedesco Lopes, é onde essas características se tornam muito diferentes. E existe uma tendência das políticas educacionais a trazer respostas homogêneas, únicas. Não falamos de uma política igual para todos, com um currículo único, com uma única linguagem de ensino. E o que que acontece? Que essas políticas educacionais, enfrentando essas diversas populações com diversas características que afetam a aprendizagem, acabam por não ser eficientes e beneficiam aqueles que não estão na base da pirâmide, aqueles que estão no topo da pirâmide, que são os que menos precisam dessas políticas educacionais. Essa é uma primeira questão, a diversidade e a necessidade de atender essas questões. A segunda é que também as políticas educacionais tendem a responder à capacidade de pressão das populações. Depende muito essa capacidade de pressão na medida em que eles podem compreender o próprio direito à educação e na medida em que eles tenham referentes do que significa uma educação de qualidade. Portanto, se um sistema educacional
tende a responder às pressões, vai tender a beneficiar aqueles que têm uma consciência sobre o direito da própria educação e têm uma referência para dizer: olha, a educação que eu estou tendo não é de qualidade, eu preciso exigir uma educação de mais qualidade. Nesse sentido, a política educacional ensina a exigir, ensina o que é o direito à educação. A terceira tem a ver com a preocupação de melhorar os indicadores em educação, mas isso nos leva a focar nas qualificações. Isso nos leva a melhorar essas notas. Uma delas é melhorar favoravelmente a uma política educacional, mas a outra maneira é subir a base, aumentar essa média porque os que estão embaixo melhoram. A hipótese é: se aumentamos a base, melhoram todos, porque levantamos a pirâmide como um todo. Então, o foco é aumentar essa base, o que é mais difícil para aumentar a média. Mas aqui também a recomendação é: vamos focar em aumentar essa base. A quarta tem a ver com uma visão que temos sobre o déficit. Os que estão em pobreza de aprendizagem, algo falta. Então, devemos dar a eles algo que precisam para que pareçam um pouco mais com os que não falta nada. Isso explica muito as políticas compensatórias, ou seja, dar um pouquinho mais para que pareça aos outros, embora é verdade que eles têm muitas faltas por questões do contexto, não por uma questão de pessoa, cultura, mas sim por causa da pobreza de contexto, tem uma grande riqueza. As populações indígenas têm um grande acervo de conhecimento, maneiras de construir conhecimento, e isso não vemos. As populações migrantes têm uma fortaleza pessoal e coletiva que permite essa mobilização, deixar para trás, fazer grandes sacrifícios para buscar de maneira voluntária ou obrigatória outros níveis de vida. São pessoas que trazem uma enorme riqueza. As crianças, meninos e meninas que tiveram que trabalhar, aprenderam muitas questões importantes. Então, focar nessas outras alternativas é algo que as nossas políticas não consideram. Um outro ponto que eu considero importante. O quinto é o mito da meritocracia. Ou seja, devemos garantir que essas oportunidades existem e se a população quer aproveitar, tudo bem. Caso contrário, é culpa deles. Mesma coisa, eu vou fazer um teste para saber se você tem o conhecimento adequado para entrar em um determinado âmbito educacional e se você não passar esse teste, culpa sua. Então, eu tenho como Estado que cumprir o direito à educação. Então, a sociedade aceita esse mito da meritocracia. No entanto, o problema que não vemos é que os pontos de partida são diferentes, que essas pessoas que não reúnem as condições do mérito são vítimas de sistemas desiguais em gerais, e estamos falando de sistemas educacionais desiguais também. Então, esse mito da meritocracia precisa ser revisado para igualar as condições que permitem melhorar as aprendizagens. E, bom, tem um sexto ponto, que é que para os governos é mais fácil distribuir insumos do que cuidar de processos. As políticas educacionais, em geral, fazem muito bem essa questão de distribuir insumos e não cuidam de processos. E por isso eu gosto desse estudo, porque coloca ênfase no pedagógico, no monitoramento, acompanhamento, na reflexão, no diálogo, porque a análise feita dessas políticas é que foi isso o que acabou se aprendendo. Por isso é importante focar mais em políticas educacionais que cuidem processos. Por isso, eu gosto muito desse estudo. Então, todos esses pontos nos levam a que exista uma sinergia perversa entre as condições de oferta e as condições de demanda. Se a população é pobre, então a oferta também tende a ser pobre. Naturalmente, o que produz é uma pobreza de educação. Esse é o círculo vicioso que temos. Obrigada. Muito obrigada.
Silvia, pelas perspectivas que você coloca aqui, é muito interessante e nos faz pensar em outras formas de fazer política também. Agora, convido o Pablo, eu vou precisar acelerar um pouquinho em função do tempo, e eu vou pedir para o Pablo fazer uma contribuição em relação ao que a Silvia comentou. Muito obrigado, Fernanda e Silvia. É uma questão pendente, ou como continente não fomos capazes de tratar a questão da desigualdade, como eu mencionei no começo, depois da pandemia, a desigualdade piorou. E como a Silvia disse, sem equidade, sem igualdade, não há um direito igualitário à educação. É muito difícil. Bom, eu queria mencionar dois pontos a partir do que a Silvia disse sobre como tratar essa questão. A primeira ideia que eu acho importante é que as políticas educacionais, ou para conseguir resolver a desigualdade, as políticas educacionais devem ter um viés não assistencialista e sim profissionalizante, que busque empoderar e profissionalizar os atores educacionais locais, ou seja, os docentes, além de deixar apenas um manual ou um programa. Eu digo que seria mais eficiente, não por um compromisso com um método específico. Se a metodologia assistencialista fosse mais eficiente, poderíamos considerar, mas segundo as pesquisas e os nossos estudos, vemos que o único método, o único mecanismo que consegue uma mudança sustentável é um foco profissionalizante para instalar capacidades nos docentes das escolas, o que nos leva a uma reflexão conjunta, com mais diálogo. E esse um dos mais importantes caminhos para enfrentar a questão da desigualdade. O segundo ponto, também que a Silvia sugere, é como dar voz ou como sair da discussão da política educacional exclusiva para uma elite que pode ser mais ampla ou flexível, que ainda continua sendo um grupo, entre aspas, de pessoas especialistas, e como dar voz para aquelas pessoas que estão em campo fazendo um trabalho diário a partir dos próprios saberes e experiências. Essa é uma questão mais complexa, que vai além do simplesmente fazer um uma seção de comentários no meu site tem a ver com identificar espaços de representação política ou representação em geral que tragam diversas camadas da sociedade, diversos níveis no sistema educacional, incluindo o nível local das escolas na tomada de decisões. E aqui fazemos uma leitura institucional, que é um grande desafio para as nossas democracias e para a gestão da nossa política educacional em geral. Esses dois pontos apenas por enquanto. Muito obrigada, Pablo. Agora estamos avançando agora, quase sem tempo, mas eu gostaria de retomar algumas das questões e comentários e perguntas que vocês deixaram no chat. Vamos continuar trabalhando nesse assunto. Não podemos deixar de lado esse entusiasmo, queremos que todos participem nesse diálogo e eu gostaria de começar com uma pergunta especificamente para o Pablo. Jorge pergunta em relação da questão de articulação de programas de melhoria de aprendizagens. Ele pergunta se esse nível tem a capacidade pedagógica para essa articulação, porque muitas vezes funciona muito mais em nível de apoio administrativo e, bom, tem a ver com essa questão, Pablo. Muito obrigado. Acho que sim, depende muito de cada país, cada estado vai ter a particularidade com esse nível intermediário. Eu
Acho que, em geral, é difícil lidar ou gerir uma política educacional a partir do nível central. Sem dúvida, deve existir um trabalho de detecção de capacidades em nível intermediário e também em estratégias de fortalecimento ou capacidades de fortalecimento em nível intermediário. O que acontece na nossa região, pelo menos a impressão que eu tenho em muitos países, é o que o Jorge mencionou, que às vezes esse nível intermediário acaba sendo esquecido e no final das contas ele se torna praticamente uma dificuldade. É como aquele telefone sem fio, a mensagem do nível central não chega em nível local por causa desse nível intermediário. A ideia é que seja o mais fluido possível. E, nesse sentido, os países desenvolvidos têm um papel central, porque esse é o espaço em que a comunidade pode se expressar mais, tendo um conhecimento mais específico das necessidades das escolas e das pessoas. Por isso, é importante considerar esse nível. Além disso, um dos fatores-chave para trazer sustentabilidade e dar sustentabilidade ao programa, e isso foi identificado no nosso estudo, os países estão sujeitos a flutuações políticas e o nível intermediário representa uma plataforma em que os programas são consolidados e as práticas são consolidadas, portanto, tendo uma maior sustentabilidade aos programas desse tipo. E esse é um outro dos desafios, e é um desafio chave, porque existem programas com bons resultados, porém não conseguem se sustentar ao longo do tempo por uma falta de apoio político, que muda ao longo do tempo. Então, o programa tem a obrigação de zelar pela construção de uma plataforma de apoio político-técnico que traga essa sustentabilidade ao longo do tempo, e, nesse sentido, o nível intermediário tem um papel fundamental. Muito obrigada, Pablo, pela resposta. E, rapidamente, eu gostaria de perguntar para Alejandro Vera. Pergunta: como incorporar os docentes no desenho de planos, projetos e programas como atores da prática educacional, pensando nesse marco regional que precisamente é um dos eixos centrais? Alejandro. Muito obrigado, Fernanda. Rapidamente. Bom, acho que uma das características que tem que ter qualquer tipo de plano, ou as políticas educacionais em geral, estamos falando de planos de recuperação na educação, para gerar consensos entre os diversos atores que fazem parte do sistema. E os docentes, sem dúvida, são um dos atores fundamentais. A sustentabilidade no tempo é importante nesses planos para garantir que não sejam vítimas de mudanças ou alterações de prioridades do governo ou questões orçamentárias. É precisamente chegar nesse consenso entre os diversos atores. Em nível macro, as diversas representações de docentes devem fazer parte da discussão na elaboração e na prática desses planos, mas algo mais importante, algo que o Pablo e a Silvia disse, o que acontece na escola, em nível escolar, onde o protagonismo dos docentes é ainda maior. Não temos dúvida sobre essa participação, porque é o que vai tornar sustentável o programa e as políticas. Muito bem, obrigada, Alejandro. Eu peço desculpas por não termos mais tempo para ler todas as perguntas colocadas aqui no chat. Queremos eh, respeitar o tempo de todos e todas vocês e agradecer a todos vocês pela participação dos três painelistas nesse encontro, o público por ter eh, habilitado o tempo de participar e participado nessa reflexão de como melhorar a aprendizagem na região. E, antes de finalizar, eu gostaria de convidar a todos vocês
a ler o estudo regional, já temos o link aqui no chat. Também lembrando que se vocês são funcionários ou funcionárias ou formado no IP, vocês podem fazer parte da rede de especialistas, é um espaço muito valioso que reúne profissionais de ações políticas para promover o diálogo e a troca dessas assuntos. Vamos falar ao longo dos próximos dias de vários pontos que surgiram nesse evento, então, um convite a fazer parte da rede. Também temos duas comunidades, uma comunidade de dados, uma iniciativa conjunta com a Unesco Santiago e uma comunidade de educação e tecnologia, para que vocês façam parte dessas duas comunidades específicas. Vamos publicar o link para que vocês possam fazer parte no chat. E lembrando que o escritório da Unesco tem programas de formação sobre diversos assuntos. Temos um de formação sobre aspectos educacionais históricos e outro de aspectos de avaliação de políticas digitais, usos e dados para instrumentos de avaliação política. Vocês vão ver ah, aqui o link no chat. E para quem quiser fazer o download do certificado, vocês vão clicar no link na aba certificado. Então, muito obrigado pela participação. Em breve vamos nos encontrar novamente. Muito obrigada.